No vídeo de hoje eu vou comentar sobre um erro que eu vejo muitos investidores cometerem com seus aportes mensais, ou seja, eles cometem praticamente todos os meses. Para te ilustrar esse erro, que sim, pode te fazer perder muito dinheiro ou deixar de ganhar muito dinheiro, eu quero te contar uma história que aconteceu lá no ano de 2007. Na época, eu tinha ali meus 14 para os 15 anos, morava com meus pais, e eu me lembro que um dia eles chegaram em casa super felizes, contentes, super orgulhosos de si, um cartãozinho de uma corretora chamada Geração Futuro, dizendo que eles agora eram investidores em ações também. Também porque, detalhe, eu tinha umas açõezinhas ali já desde um ano antes, eu brincava de comprar e vender, enfim, dando meus primeiros passos no mercado. Achei aquilo interessante, porque até então eles nunca tinham demonstrado interesse por investir em ações. Ali em 2007, o gráfico de evolução da Bolsa de Valores brasileira estava mais ou menos nesse ponto. Depois de uma série de anos muito positivos, em que a economia cresceu muito, surfando aí o boom das commodities. E o grande ponto interessante aqui é que eu não sabia na época, mas meus pais estavam cometendo esse erro que eu quero te comentar nesse vídeo. E para te dar contexto, eles são pessoas muito inteligentes, né? Eles foram bem em suas carreiras. Claro, sou mega enviesado para falar, mas enfim, eu tenho muito orgulho deles em vários pontos, mas eles também cometeram esse erro. E eu quero te mostrar 3 evidências que suportam o meu ponto, te explicar esse erro e, é claro, a solução dele também, porque não adianta só falar que tá tudo errado, que as pessoas vão perder dinheiro, se eu não te ajudar a fazer algo diferente do que a maioria das pessoas estão fazendo. Então vamos lá, eu criei essa ideia de vídeo com base em 3 pontos que eu vou chamar aqui de 3 evidências. A primeira evidência dessas é um estudo feito pela corretora norte-americana Fidelity. Nesse estudo, a ideia ali dos estudiosos era entender quais investidores da Fidelity tinham tido a melhor performance, né, tinham visto a carteira render mais em termos percentuais e buscar, com base nisso, entender o padrão entre eles, né? Cara, o que eles faziam? Era análise técnica, análise fundamentalista, era comprando ações, era comprando renda fixa. Enfim, o que eu imagino que os organizadores desse estudo, eles não esperavam, era descobrir que os 2 grupos que, respectivamente, mais ganhavam dinheiro, que mais tinham resultados, eram, primeiro, os investidores que já tinham morrido, provavelmente teve algum problema de inventário lá entre os herdeiros, eles deixaram a carteira rolando, e em segundo, os investidores que tinham se esquecido que estavam investindo, e não logavam mais na conta, que não entravam, estavam com contas inativas. E sim, tá, esse estudo é verdadeiro. Ele se chama The Best Investors Are Dead Investors, ou no bom português, os melhores investidores são investidores mortos. E por que eu acho que aconteceu isso? Porque, na minha opinião, quando ativos, né, quando mexendo na conta e vivos, esses investidores acabavam comprando aquilo que estava mais na alta, e quando eles decidiam vender também, eles acabavam vendendo aquilo que estava mais na baixa. Enfim, essa aqui é a sua primeira evidência. Tem mais 2. Se você está gostando do vídeo, já deixa o like, se é uma evidência que você está gostando. A segunda é sobre o Behavior Gap. E também é com base num estudo feito nos Estados Unidos na década de 2000, que, para eu te trazer um contexto, foi uma década muito ruim para o mercado financeiro. Tá? Ela começou com o estouro da bolha.com, depois teve ataque terrorista em 2001, depois ali, quando ela estava se recuperando, mas no final da década teve a crise do subprime. Então, nessa década, o mercado financeiro, o S&P 500, né, que é a média do mercado financeiro, rendeu mais ou menos menos 1% ao ano. Ou seja, a bolsa caiu nessa década. Ainda assim, esse estudo foi atrás de quais eram os fundos de investimentos em ações que tinham tido a melhor performance. E o grande vencedor da década, um fundo gerido pelo gestor Ken Hibner, tinha rendido 18% ao ano. Que, para você ter uma noção, isso aqui é capaz de transformar a cada $100 mil em mais de $500 mil. O fundo foi brilhante nessa década, 18% ao ano. Mas sabe quantos investidores desse fundo ganharam na média? Não vai acreditar, não vai mesmo. Eles perderam 11% ao ano. E se você pode pensar que no Brasil é diferente, não é. A gente fez esse mesmo estudo aqui no Clube do Valor, em que basicamente a gente olhou para uma série de fundos. Eu quero te mostrar 2 aqui. Primeiro, um fundo do Itaú, né, o Itaú Private Multi Ações, que eu peguei como um exemplo de um fundo com investidores menos sofisticados, né, menos sofisticados porque eles estão lá no bancão ainda não migraram para uma corretora independente ou para um serviço de wealth super alinhado com seus interesses. E o segundo fundo que eu fiz esse estudo é da IP, uma gestora de recursos muito famosa aqui no Brasil. Os caras são muito competentes, são muito bons. E na média, né, eu creio que os investidores dos fundos da IP são mais sofisticados. Eles já foram atrás de uma gestora independente. E aí o grande ponto é que nesse estudo que a gente fez aqui no Clube do Valor, entre 2005 e 2023, o fundo do Itaú rendeu 9,8% ao ano, o da IP foi um pouco melhor, rendeu 13,4% ao ano, porém os investidores, bom, os da IP viram a sua carteira render na média 11,9% ao ano. Não foi tão abaixo, mas foi abaixo. Mas os do Itaú, bicho, eles viram a carteira render apenas 0,4% ao ano. Eles praticamente perderam todo o retorno do fundo, porque
porque eles só aportavam nesse fundo quando ele estava em alta, eles cometiam esse erro que eu estou falando no vídeo. Dito isso, vamos lá para a terceira evidência, que é sobre o fluxo de dinheiro. Para eu saber o que as pessoas estão fazendo, eu consigo analisar para onde o dinheiro está indo. E o fato é que, segundo a Ambima, as pessoas na média estão tirando muito dinheiro de fundos de ações, fundos multimercados. Elas tiraram 82 bilhões no primeiro trimestre de 2023. E para onde tem esse dinheiro? Olha, eu acredito muito que para renda fixa com baixo risco. Não à toa, investimento em CDBs dispararam ao longo do ano de 2022 e no início de 2023, enquanto os fundos no acumulado de 2022 tiveram um resgate total de 265 bi. Você pode ver nesse gráfico aqui como o dinheiro está saindo de fundos de ações, de fundos multimercados, de fundos inclusive de renda fixa para ir para CDBs. Com essas três evidências, deu para perceber qual erro eu estou falando aqui? Aliás, qual dessas três evidências faz mais sentido para ti? Comenta aqui abaixo, enquanto eu vou te contar sobre o erro, que é comprar o que está em hype, que é comprar aquilo que estão te vendendo como o melhor investimento. Eu entendo, é muito lógico fazer isso, porque o que a gente quer quando a gente vai fazer um aporte, quando a gente vai fazer um investimento novo, é comprar o melhor investimento. A gente busca pelo melhor investimento. Pais, quando chegaram lá felizes, final de 2007, investindo em ações, eles estavam querendo o melhor investimento para eles. Eles não estavam querendo perder dinheiro. Só que o problema é que essas pessoas vão procurar o melhor investimento na loja, nas manchetes, na conversa com um assessor, muitas vezes muito comissionado, dependendo do que ele vai te vender, na leitura macro com base no que estão falando no Jornal Nacional, o que está acontecendo com a economia, onde está a inflação, e com isso elas acabam comprando aquilo que está em hype, aquilo que está caro, e acabam evitando aquilo que está barato, aquilo que seria de fato o melhor investimento para o longo prazo naquele momento. E isso não é de agora, tá? Te liga só nessa manchete aqui. A Bolsa batendo o 43º recorde em 2007. Ou essa aqui, né? Encerrando 2006, valorização de 33%. Agora te liga o que estava acontecendo com os fundos de ações. Em 2006 entrou 9 bilhões de reais, quando a bolsa subiu bastante. Em 2007 entrou 23 bilhões de reais, ou seja, as pessoas estavam investindo na bolsa, porque ela parecia ser o melhor investimento do momento. Passam-se alguns anos, vem a crise de 2008 e as pessoas tiram muito dinheiro da bolsa, tiram quase 10 bi. Vem em 2009, as pessoas só colocam dinheiro em ações mais pro fim do ano, quando a bolsa começou a subir bastante. Mas enfim, passa pra frente e chega 2014, onde era comum vermos manchetes como essa, né? É possível lucrar 40% ao ano no Tesouro Direto. Com alta de juros, fundos, né, que de renda fixa, ganham da poupança. Enfim, só se falava em renda fixa. Lembrando que a bolsa caiu 15% em 2013, 2% em 2014, 13% em 2015. E os investidores tiraram 13 bilhões em 2014, 18 bilhões em 2015, mais 9 bilhões em 2016 de fundos de ações. E a bolsa começou a subir, né, 16, 17, 18, 19, e aí as manchetes de 2019, adivinha? Bolsa sobe 32% no ano e é o melhor investimento. Com Selic a 5%, poupança tem retorno real negativo e renda fixa pode virar perda fixa. No primeiro pregão do governo Bolsonaro, bolsa sobe e bate recorde histórico. Lembrando o contexto, a bolsa vinha de vários anos em alta e as pessoas iam botando muito dinheiro na bolsa. Elas botaram 36 bi em 2017, 28 bi em 2018, 88 bi em 2019. Bom, se o erro é comprar o que está em hype, e eu tentei te trazer boas evidências aqui, o ponto é, como é que a gente evita esse erro? Como é que a gente não comete ele? Tudo começa por você determinar qual é a sua alocação de ativos ideal, qual é a composição ideal da sua carteira de investimentos de longo prazo. A estratégia de alocação de ativos que a gente aplica aqui para os nossos clientes de Wealth do Clube do Valor, comprovadamente, é a melhor estratégia que tem. Ela explica 90% da variação de uma carteira de investimento. E com uma boa alocação de ativos, uma alocação de ativos clara, você consegue seguir a estratégia do rebalanceamento que vai te fazer comprar na baixa e vender na alta. Existem duas formas de investir assim. A primeira delas é com ajuda profissional, que é a forma ideal para quem tem mais dinheiro, para quem trabalha muito, para quem já construiu um grande patrimônio e tem medo de cometer erros que podem custar bastante, e funciona muito bem para quem tem 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de reais. A gente presta esse serviço pelos nossos serviços de Wealth aqui no Clube do Valor, que é um serviço perfeito para quem quer construir um patrimônio sólido e conquistar a tranquilidade financeira, não tem segurança nem disponibilidade de ficar responsável por todas as decisões de investimentos e quer ter um profissional credenciado te acompanhando diariamente, quer ter um asset allocation personalizado, quer alguém de confiança, alguém transparente, que não vai ganhar dinheiro se você pagar taxas embutidas e que alguém para te ajudar a fazer novos aportes, dentre outras 1000 coisas. Se você quiser conhecer os nossos serviços, já falar com um especialista, pode pegar a tua carteira atual, fazer uma análise, mostrar o que tá bom, o que dá para melhorar. Então aperta aqui para solicitar uma análise de carteira. E a segunda forma de você conseguir investir bem é com muito conhecimento. Se você quiser seguir aqui comigo no YouTube, te inscreve no canal, clica no sininho. Um grande abraço e até mais.